Dinheiro traz felicidade? Então, essa é uma conversa muito interessante. Dinheiro, ele impacta diretamente na felicidade até um certo ponto, até você ter uma certa quantidade de dinheiro que te dá uma vida. Fala, Tag Cashers! Começamos mais um episódio Maravicheries. Esse episódio que estamos, obviamente, com a minha digníssima parceira, Dani Alencar. ela mesma própria. E hoje, Dani, a gente está com quem? Bianca Ramos! Não sei assim, minha filha, pegou de surpresa. Olá! Muito melhor anúncio de podcast que eu já participei. Ficou parecendo aquela novela. Bem-vinda, Bia. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para falar de um tema, né, que a gente não vê muito assim, né? De uma ciência específica, né? Deveria Ciência da ser, felicidade. Mas primeiro, né, Bia? Se apresente, Bia. Gente, primeiro eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui mesmo. São pessoas muito especiais que fazem parte desse podcast e eu vim com um carinho assim maior, ainda maior do que normalmente eu venho. Então, gratidão pelo convite. Obrigada a você. E para quem não me conhece, meu nome é Bianca Ramos, eu sou especialista na ciência da felicidade. Então, eu tenho especialização em psicologia positiva, neurociência, psicologia dos pontos fortes e agora estou iniciando o primeiro mestrado do mundo com foco nesse tema, em felicidade. Então, é o que eu estudo, é entender como nós sermos mais felizes na nossa vida. Pronto, aí agora já vou começar, né? Para entender, ciência da felicidade. O que é ciência da felicidade? Então, assim, essa é uma pergunta de ouro que é muito complexo, né? Mas, para resumir, a ciência da felicidade foi um campo que foi criado dentro da psicologia para entender e para estudar o que nós chamamos de virtudes dos seres humanos. Ao invés de focar só na patologia, que é nas doenças, por que alguém é levado à depressão, por exemplo, ansiedade, se foca em por que uma pessoa se considera mais feliz do que outra pessoa, por exemplo. Porque, às vezes, irmãos criados na mesma família têm vidas completamente diferentes e se consideram pessoas... por exemplo, se considera infeliz e o outro se considera uma pessoa feliz. Então, é uma ciência. E por que ciência? Porque tem dados por trás, tem muitas pesquisas por trás que estudam sobre o bem-estar do ser humano. Como conseguirmos sermos mais felizes em nossas vidas como um todo. Então, a felicidade é uma escolha. Você poderia dizer isso? Eu não só digo isso, como eu falo que felicidade é treinamento. Sim. Eu não acho que é só uma escolha, é treinamento. Claro que quando nós falamos uma escolha de um lugar de privilégio em relação a ter as suas necessidades básicas atendidas. Isso precisa ficar muito claro, porque felicidade e... A gente só consegue falar de felicidade para pessoas que realmente já têm ali... Não ficam preocupadas se vão comer no final do mês. Senão aí é sobrevivência. Claro. Então, depois que nós passamos por isso, eu sempre digo para minhas alunas e para todos os nossos clientes, né, com empresas no Brasil inteiro, que felicidade é treinamento. Não adianta você achar que você vai estar sentado no sofá e um dia sua vida vai mudar. Não é um dia sua vida vai mudar, algo espetacular vai acontecer. Não, é a forma como você vê as coisas, é a forma de você treinar sua mente para você ver as coisas ao seu redor. Então, eu sempre digo, felicidade é treinamento. Eu acho que a felicidade, a gente fica sempre dizendo assim, né? Quando eu chegar lá, quando eu viajar, quando eu conseguir, quando eu comprar, quando eu tirar férias, aí eu vou ficar muito feliz, aí eu vou ficar muito relaxado, aí eu vou ficar... Exato. E aí eu acho que o que você passa muito assim é mostrar que a felicidade é um caminho, não uma chegada. Né? Mais ou menos por aí? Não é mais ou menos. É isso. Exatamente. Chegamos no cerne da questão, é exatamente isso. Sim. Porque é muito louco, né? Quando a gente para pensar em o que nós criamos enquanto sociedade. Porque nós criamos sempre esse quando chegar lá. Por quê? Porque isso dá dinheiro, isso movimenta a economia. Então, movimenta a economia por quê? Porque você sempre tem uma meta a mais para fazer. Está sempre em busca. Isso, você está sempre em busca. E aí, nessa busca, você sempre acha que precisa de mais. E esse mais envolve muito mais material também. Sim. Então, você sempre acha que precisa de mais, nunca está satisfeito. E aí, com isso, você se perde no meio do processo. Muitas vezes você se perde de você mesmo. Às vezes você está em um lugar e você se pergunta, cara, o que eu estou fazendo aqui? Uhum. Chega um momento na sua vida que você começa a se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Que trabalho é esse que eu estou? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com quem eu sou, não tem nada a ver com a forma como eu enxergo a vida.
como eu tenho feito a minha vida, como eu tenho criado a minha vida. Só que muitas vezes as pessoas só percebem isso lá nos 50 anos, que é o que nós chamamos de crise existencial. Existem vários estudos que trazem que as pessoas normalmente passam a crise existencial a partir dos 50 anos. E aí é o que as pessoas chamam crise de meia-idade, e que, na verdade, não é crise de meia-idade, são as pessoas tentando se relembrar quem elas são, porque esqueceram que felicidade está no caminho. É literalmente isso. E eu costumo dizer que é sobre as pequenas, grandes coisas do dia. E é muito engraçado, porque quando eu olho para trás, eu lembro assim, desde que eu me entendo por gente, desde pequenininha, eu sempre enxerguei a vida dessa forma. Meu pai me ensinou muito isso, meus pais me ensinaram. Só que eu não entendia que isso me fazia bem. Só que eu sempre enxerguei que, por exemplo, eu estar aqui com vocês, eu preciso estar 100% presente aqui. Porque, senão, não tem nenhum efeito. Eu sempre pensei nisso, só que eu não sabia que isso impactava. E aí, hoje, eu entendo que a felicidade, você ser uma pessoa mais feliz, você potencializar, aumentar o seu nível de felicidade, é treinamento para você conseguir olhar as pequenas, grandes coisas da vida. É literalmente isso. É sobre você sentar com um amigo e você conseguir olhar para ele e escutar de verdade ele. E não enquanto você está escutando, você está pensando o que você vai responder sobre aquilo que ele está falando. O que acontece com a maioria das pessoas. Na minha vida, no decorrer da minha vida, eu fui diminuindo muito as minhas amizades. Por quê? Porque eu não me sentia acolhida. Tipo, cara, eu chegava para os meus amigos e falava, pô, eu não estou me sentindo bem. Aí meu amigo falava assim, pô, também não estou me sentindo bem. Mas, cara, não é só vez de falar que não está se sentindo bem, eu sabe? Cheguei primeiro. Tipo, deixa de desabafar, esse é meu momento, sabe? Tipo, eu não estou bem, me dê espaço para isso, eu quero ser ouvida, eu quero ser amada. E aí isso não acontece, aí acaba que as pessoas estão tão carentes que todo mundo se fala, e aí ninguém escuta ninguém, e aí você não tem amizades, você não tem relações muito genuínas. E isso vai se perdendo o que são as pequenas, grandes coisas, que é um olhar no olho, é um abraço, é uma conversa profunda, genuína, são relações mais profundas, que é a base do que é a felicidade. Bia, você... Gente, né, contextualizando, eu conheço Bia. Né? Eu estudei com Bia, né, fiz faculdade junto, assim. E aí, eu queria entender, Bia, em que momento foi que a Bia que eu conheci virou essa Bia da ciência da felicidade, porque, né, Bia... estudar, metódico, não sei o quê. E aí virou essa Bia, que é outra Bia. Gente, é outra Bia. Entendeu? É Bia da faculdade, é outra diferente. Bia. É diferente. Em que momento você fez assim, não é isso aqui não se encaixa mais comigo, isso aqui, né? Essa virada de chave. Por essa crise, sua experiência, até você antecipou a crise da meia-idade? O que aconteceu? Então sim. Poderia ser outra resposta, mas sim, a resposta sim, eu antecipei a crise. O que chamam, né, de crise de meia-idade, a crise existencial. É muito engraçado, Léo, você fala isso, porque eu lembro muito da faculdade, né? E, para quem não sabe, eu fiz faculdade de Direito, nós fizemos juntos, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas eu acredito que nada é por acaso. Foi ter vivido a faculdade, ter vivido o meu processo, que é porque eu estou aqui hoje. Fez parte, né? Exatamente. Me formou quem eu sou hoje. E ter vivido a faculdade, na faculdade, assim, desde o meu primeiro semestre que eu comecei a assistir às aulas, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu lembro de uma conversa com o Pri, que está aqui nos bastidores. Pri, a melhor das melhores. Nossa produtora. Eu lembro de uma conversa nossa, que eu falei assim com ela, Pri, tem alguma coisa me incomodando. Foi no primeiro semestre, eu falei, tem alguma coisa me incomodando. Não sei o que é, mas está me incomodando, parece que não é aqui e tal. Mas eu deixei. Eu tinha 17 anos, eu deixei. E aí, quando eu cheguei no quinto semestre, para o sexto semestre da faculdade, ou seja, eu já tinha metade da faculdade aí, eu comecei a sentir uma tristeza profunda na minha vida, assim. Foi muito louco o processo mesmo, assim. Era muito doido, porque na faculdade, nossa faculdade tinha a digital, né? Que nós colocamos. A digital, que é para marcar presença. Então, você ia lá, você tinha que colocar seu dedo para marcar presença e falar que você foi na aula. E eu lembro que quando eu comecei a sentir isso, e eu sempre fui, como o Léo falou, muito estudiosa, né? Sempre estava lá em todas as aulas e tal. Eu comecei a não sentir vontade de ir para as aulas. E não só não senti, mas uma tristeza profunda que de ir, sabe? Eu chorava. Eu lembro de eu no estacionamento, a gente passando que eu conhecia. E você sem coragem de saltar.
Sim, não conseguia sair do carro. Chorava no carro e eu não conseguia entender por quê. E aí eu ia para a aula, eu só colocava o dedo, saía, etc. E aí foi aí que eu fui começando a viver a minha crise existencial, que diagnosticada como depressão. Sim. E foi muito interessante, porque na época eu não conhecia ninguém que passava por isso. Literalmente ninguém. Poderia ter pessoas que passavam por isso? Sim, eu acredito que sim. Mas naquela época, a gente sabe disso, não se falava sobre isso, era um tabu. E quem tinha depressão era considerado, sei lá, uma pessoa doida, uma pessoa que está com problemas. Frescura, você tem tudo, você tem, né? E está com depressão. Então, eu vivi isso muito sozinha, assim, e foi a partir daí que eu vivi o meu processo de crise existencial, de o que eu estou fazendo. Eu comecei a me perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Eu parava na faculdade e, para mim, não fazia mais sentido as nossas conversas. Eu olhava aquelas conversas e falava, velho, isso para mim... Não sei o que está acontecendo, sabe? Eu só chorava, eu não queria ir. Eu lembro de minha mãe tentando me acordar de manhã, eu não acordava, sabe? Foi muito... Desculpa a palavra, mas eu sei que aqui eu posso falar, mas foi muito foda. Foi muito. Hoje eu falo rindo, porque depois de muitos anos de processo e tudo mais, eu estou curada já tem 5 anos, enfim, desde que eu comecei a trabalhar. Mas foi muito foda o processo. Eu vivi muito sozinha isso. E foi daí que começou o meu florescimento de entender quem eu sou. Eu comecei a me perguntar isso quando eu tinha 19 anos. Que eu comecei a ver onde eu estava e a ver que aquelas conversas não faziam mais sentido e que não era dessa forma que eu queria seguir minha vida. E foi a partir daí que eu falei, ok, eu não quero isso aqui, que era uma faculdade de Direito. Eu falei, eu não quero isso, mas também eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer profissionalmente. Até porque o que eu trabalho hoje não existia na época. A minha profissão não existia na época, então eu realmente não tinha como saber o que eu ia fazer. Mas você chegou a concluir, né, para o pessoal entender. Eu concluí, eu concluí a faculdade. Eu fiz OAB, inclusive, porque eu quis fazer até o final. Eu fiz OAB, concluí tudo, mas também eu concluí, fiz OAB, entreguei para os meus pais, falei, tá aí, missão cumprida de vocês. Fiquem tranquilos agora que eu vou me virar e entender o que eu vou fazer profissionalmente nessa vida. Porque eu não vou ficar infeliz na minha vida. Mas quando foi que você teve a primeira experiência com, tipo assim, não, isso aqui é ciência da felicidade? Qual foi o primeiro contato? Foi dentro da faculdade? Foi nesse processo? Buscando foi quando você terminou a faculdade? Foi quando conheceu o Kiko? A gente vai falar de Kiko aqui. Kiko é Marizela. Kiko. E recém-casada, viu? Kiko. Como é? Kislansky, ó. É isso. Chique demais. Kislansky. Isso. Mas, enfim, quando foi que você, né, teve contato com isso e disse assim, não, é isso aqui. Você viu até a oportunidade de ajudar outras pessoas, porque você passou por um processo, depois se reconheceu Foi no quando processo. isso que você teve esse contato? Qual foi o momento de passar para se ajudar, para dizer, não, vou disseminar isso aqui? O momento chave, assim, que eu vejo na minha vida foi quando o Kiko, que é meu marido, na época era meu namorado, ele olhou uma pós-graduação e falou assim, meu amor, essa pós-graduação, pelo que eu vi na descrição, tem tudo a ver com o que você acredita que deve ser a vida. Se inscreva na pós-graduação e veja o que você sente. Eu não pensei muito, eu já estava bem no buraco, assim, em relação ao que eu vou fazer profissionalmente. Não conhecia ninguém que trabalhava com isso, não conhecia nada em relação a isso. E aí eu me inscrevi na pós-graduação. E aí, quando eu assisti as aulas, quando eu comecei a assistir a aula de felicidade, eu juro para vocês, eu assisti e chorava na aula. Emocionada. Emocionada. Eu falava assim, gente, essa pessoa, essa professora, esse professor que está aqui na minha frente, que eu estou ouvindo a aula, está trabalhando. Eu não sabia que um trabalho poderia ser aquilo. Porque tudo que eu ouvi sobre trabalho era que trabalho é matar um leão por dia, trabalho é ruim, trabalho é difícil, trabalho é duro. Só que eu nunca acreditei, eu não queria isso pra mim, sabe? Eu queria trabalhar com uma coisa que me desse tesão, sabe? Que eu fosse trabalhar e ficasse em estado de flow, que eu não visse o tempo passar. E aí, quando eu vi aquela professora ali, eu falei, cara, ela tá trabalhando, sabe? Exato. E tudo que ela falava, eu falei, eu acredito nisso desde que eu era pequena, sabe? Por exemplo, o poder da natureza na nossa vida. Eu sempre fui na faculdade, pessoa vegana, pessoa que olhava pra natureza e tal. Principalmente depois que eu fui nesse meu processo de florescimento, inclusive
pessoal, eu era zoada na faculdade, que fique claro, porque eu estou aqui entre amigos, sobre isso. Então, isso, quando eu trago esse ponto, para mim foi minha grande virada de chave de entender que aquilo poderia ser uma profissão. Porque eu não sabia que isso poderia ser uma profissão. Não à toa, porque é muito novo aqui no Brasil, né? No Brasil e no mundo, esse campo tem 20 anos no mundo, e aqui no Brasil é muito recente, de 8 anos para cá. Então, foi exatamente nesse momento. E, a partir daí, eu falei, ok, agora que eu conheço isso, eu vou agarrar e nada vai me fazer parar. Eu conheço uma tia minha, de consideração, que eu conheço desde criança, e ela passou por um processo de saúde e tal, e logo depois disso, ela fez uma pós em Miami, também sobre o mesmo assunto, virou especialista. Em São Paulo, hoje, ela faz a mesma coisa. Dá aula e prega sobre a ciência da felicidade. Que legal. Sandra Teschner. Assim, ela também faz isso. Eu achei, e é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. E, de repente, já tem ela, já tem você. Ou seja, pessoas estão mais falando isso. Realmente está disseminando mais. Isso é muito importante. As pessoas estão buscando mais isso também, né? As pessoas estão adoecendo, né? Muito da mente. É uma coisa que a geração... As pessoas se interessam mais hoje por esse assunto, né? A geração de nossos pais não... Era trabalho, como você falou. Tem que fazer, não tem jeito, é sem pensar. Burnout não existia, o que é burnout. E você ainda critica muito isso, né? Do No Pai, No Gain. Exatamente, eu critico muito. Muito assim, fervorosamente. Porque nós, eu sou sócia da Casulo, que é a minha empresa com o meu marido. Nós temos a Casulo, já tem 8 anos, ele fundou a empresa e depois eu virei sócia da empresa. E nós atendemos multinacionais no Brasil inteiro, como Ford, Natura, Boticário e por aí vai. Petrobras, Continental, enfim, muitas empresas. Essa publi gratuita aí, viu? Vamos passar os royalties. Presta atenção, viu? Não, pode falar. É bom que depois a gente passa lá o cheque, viu? Natura, Ford. Mas, enfim, atendendo todas as empresas no Brasil inteiro, eu vejo o quanto que essa cultura de no pain, no gain, que é o sem dor, sem ganho, ela é muito ruim para um ambiente de trabalho, para um ambiente de negócio. Porque se você estabelece na sua mente que é sem dor, sem ganho, você sempre vai acreditar que o trabalho precisa ter dor. E quem diz que precisa ter dor? Precisa, sim, se esforçar, precisa colocar o seu melhor ali, etc. Mas dor, se você acredita que o seu trabalho precisa ter dor todos os dias, ele não tenho dúvida que vai ter. E muitas vezes você está sentindo tanta dor no seu trabalho porque, às vezes, você está em um trabalho com uma cultura tóxica. Às vezes, a sua liderança é uma liderança tóxica. Às vezes, você não está em um local em que os seus talentos coadunam com o que é preciso na função, por exemplo. Tem várias possibilidades aí. Mas no pain, no gain, para mim, é assim, muito desafiador. E a segunda coisa trabalho enquanto eles dormem. Para mim, isso daí vai... Sabe por quê? Porque se você trabalha enquanto eles dormem, quer dizer que você não dorme. E se você não dorme, você não tem uma das funções básicas para seu cérebro funcionar. Durante a sua dormida, você faz uma higiene no seu cérebro. E se você acorda, você tem muito menos foco, muito menos produtividade, muito menos bem-estar e, consequentemente, muito menos resultado. Então, você acredita que você está ali se esforçando, matando um leão por dia e, na verdade, você está prejudicando o seu resultado, que você pode ter muito maior se você dormir. Você poderia potencializar isso durante o dia e você, na verdade, está fazendo minimamente. Exatamente. Isso aí, de fato. Eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu sou muito ativa à noite. Mas eu sempre tive esse raciocínio, assim, de que, de fato, se eu não dormisse bem e eu precisasse acordar muito cedo no dia seguinte, você sente que não é o mesmo. Você está mais distraído, você está mais relapso, você pula etapas, né? E esquece coisas. Esquece. Isso. Fala, meu Deus, eu tinha marcado não sei o quê. Às vezes você esquece que dia da semana é hoje. Tipo, eu tinha marcado um negócio para quarta-feira, mas hoje é quarta, que aí você fica meio tonto. Exato. Então, e as pessoas realmente não se ligam nisso. Vão naquele ritmo frenético, depois dão um burnout e ficam sem trabalhar. E acham que vai estar tudo bem, né? Exato. Então, dormir é a melhor opção, viu, galera? E tem uma coisa também, se você não dorme à noite, assim, impressionante, os dados são impressionantes. E tem um detalhe que você tende a comer no outro dia muito mais do que quando você dorme. Por quê? Porque é natural do seu corpo. O seu corpo precisa, né, de energia. Então, você está ali, precisa de mais energia. Olha que louco. Quanto mais você come, mais seu corpo precisa de energia para digerir o que você come. Então, você fica com mais cansaço. Sono. Exatamente.
É impressionante, assim, é muito impressionante. Quando você começa a entender o quanto que a nossa sociedade ela vai contra muito, principalmente a nossa ocidental, vai muito contra do que é a felicidade em si. Por quê? Porque pessoas doentes geram dinheiro. Se você está doente, você consome muito mais remédio, você consome muito mais tudo para se sentir melhor. Essas coisas. Exatamente. Exatamente. Você vai comprar compulsivamente alguma coisa, naquele momento você tem a sensação de felicidade, depois você... Que não é felicidade, é prazer. Isso dopamina. Exato. Então, prazer. Aí, na hora, você é invadido por aquilo. Então, seja um pote de sorvete, seja um fast food, seja uma compra. Você, na hora, é invadido por aquilo. Você fica, ai, meu Deus, que maravilha. Quando você chega em casa, já começa a descer. E o mais louco disso é que, para você ter a mesma quantidade de prazer que você teve com esse estímulo, depois você vai precisar de mais ainda. O seu corpo, ele não é só aquele prazer, você vai precisar de mais ainda. E aí o grande ponto é que você entra no ciclo vicioso total. Que você sempre vai precisar de mais estímulo de prazer e muitas vezes as pessoas caem no álcool, nas drogas, por exemplo, porque são substâncias que te dão um estímulo de prazer muito mais, com um pico muito mais forte do que uma comida, por exemplo. Você está falando sobre isso aí, é que eu estou pensando. Fast food, bebida, não são resumo de felicidade. Então, o que seria, assim, que a gente poderia fazer de exercício, assim, para a gente buscar essa felicidade em coisas pequenas, já que encontrar com os amigos, eu acredito que seja, né? Isso, mas não necessariamente encontrar com amigos bebendo, né? Ou comendo excessivamente, como né? Você pode até... Gente, vocês viram... Lilica, vem cá. Vocês viram, Lilica, ela trouxe... Lilica é um pouquinho do pedaço da felicidade dela. Um pouquinho, ela trouxe Lilica pro podcast. Olha, Lilica também está no podcast. Primeiro cachorro do podcast, gente. É Lilica. Podcast aqui. Lilica tá aí. É porque do nada a Lilica passou ali, passou, o que é aquilo? A Lilica tá aqui no estúdio, gente. Por exemplo, trazer Lilica nos lugares. Com certeza. Felicidade, é um mecanismo, né? Uma dinâmica de felicidade para a gente fugir desses prazeres momentâneos que você falou aí. Então, o que seria que a gente pode... O que a gente pode fazer aí, pessoal? O que a gente pode... Diga aí. Sim. Primeira coisa que é importante prazeres momentâneos são importantes também. A questão é quando você utiliza os prazeres momentâneos como válvula de escape do que você está sentindo. Por exemplo, eu estou me sentindo triste, eu vou comer um hambúrguer. Olha a associação que você está fazendo. Eu não sei lidar com a minha emoção, que é tristeza. Então, para isso, eu vou comer um hambúrguer, que ele vai me dar uma injeção de prazer, e aí eu vou ficar mais tranquilo. Anestesia o que você está sentindo não trabalha a causa, que é entender a tristeza, por exemplo. De onde veio isso? O que surgiu? Então, um grande ponto prazer é importante, mas não é tudo. E a nossa sociedade vende como tudo. Se vende felicidade em formato de prazer, a todo momento. Você olha as propagandas, o Donuts, que vai trazer a felicidade para a sua vida. Não! O Donuts não vai trazer felicidade para a sua vida. O Donuts vai trazer um prazer, que também é importante. Contudo, é importante se você faz com consciência. E aí, o que pode trazer a felicidade? Porque a felicidade ela é o estado, né? É um estado. Felicidade não é eu estou feliz, é eu sou feliz. Eu me considero uma pessoa feliz e eu estou alegre, eu estou triste. Então, eu posso ser uma pessoa feliz e estar triste, por exemplo, agora. É isso que eu ia falar. Eu posso estar triste, né? Com certeza. Você fica triste. Com certeza, com certeza. Que nem clima e temperatura. Clima da cidade, o clima do... E aí agora tá chovendo, tá sol, tá... É porque a gente também tem que curtir, não sei a palavra certa, né? Mas passar pela tristeza também. Com né? certeza. A gente precisa passar. Ninguém tá o tempo inteiro feliz, sorrindo, alegre, sorridente. Exatamente. Mas tem que entender, né? E passar pela tristeza de uma forma de, não, eu sou uma pessoa feliz, mas, nesse momento, estou passando por um momento, né, difícil. E aí pensar, né, como resolver e tudo mais. Isso. É como se fosse uma conta emocional. Imagine a conta no banco. Todos nós temos conta no banco. Inclusive, as pessoas que estão nos assistindo agora, os ouvintes do TagCast. Então, imagine a sua conta. Não está muito gorda, não, mas tá lá a conta está lá. Ué, mas cada vez maior. Cada vez maior. Imagine aí uma conta, certo? A sua conta no banco. É como se, ao invés de dinheiro também, claro, é maravilhoso. Traz felicidade, além de dinheiro traz felicidade. Então, essa é uma conversa muito interessante. Dinheiro, ele impacta diretamente na felicidade até um certo ponto, até você ter uma certa quantidade de dinheiro que te dá uma vida. A partir daí, o impacto que ele tem na felicidade não é tão grande quanto nós acreditamos que é.
Mas a gente pode fazer esse parênteses daqui a pouco. Daqui a pouco. Volte aí que você vai montar. Aí, imagine, é uma conta, ao invés de ter dinheiro ali, tem emoções. Então, imagine, é uma conta emocional. No final do seu mês, é importante que essa conta esteja positiva. Não quer dizer que ela sempre esteve positiva. Às vezes, ela está negativa, às vezes positiva, etc. Mas é importante que no final do mês, ela esteja positiva. O que isso quer dizer? Que no final do mês, é importante, no final do mês, do ano, que você tenha tido mais emoções positivas com valência positiva do que emoções com valência negativa. Isso não quer dizer que eu não vou estar triste um dia. Eu vou estar, até porque eu sou ser humano. E isso faz parte de quem eu sou. Para eu apreciar o sol, eu preciso que eu aprecie a noite, o escuro. É a antagonia que te dá a apreciação do que é bom, por exemplo. E não quer dizer que a emoção negativa é ruim. A noite não é ruim, se eu souber aproveitar a noite. A emoção negativa não é ruim, se eu souber aproveitar a emoção negativa. Inclusive... É o equilíbrio, né? Exatamente. Inclusive, muitas pessoas, quando estão experienciando a emoção negativa, elas vivem algo tão profundo que impacta a vida delas como um todo. E aí... no momento de você estar ali... passando por uma situação difícil, no momento negativo, às vezes é o momento que você vira a chave, é o momento que você repensa, exclui algumas pessoas, algum trabalho, é aquele momento que você... né? E aí isso te traz muito mais felicidade. Exato. E aí quando você chega no fundo, né? Chegou no fundo do poço que fala, né? Exatamente. E aí que vai... Vai ligar. Ela tá passeando. Ela é uma pessoinha, gente. Não aguenta. E aí que vai o grande ponto, que é a conta emocional, ela vai positiva e negativa. Isso não quer dizer que eu não vou ter negativa. Eu vou ter. Está tudo bem, faz parte do que é ser humano. A questão é da onde veio e o que eu faço para ter cada vez mais emoções positivas. Então, a felicidade é estado e emoções são... E alegria e tristeza são emoções. Lilica? Peraí, Lilica. Deixa ela. Ela está passeando pelo estúdio. Lilica está jogando duro aqui. Agora é minha vez. Vai ela. Sim, mas vá. Sim. Mas isso. Acabou. E voltando para o ponto que o Léo falou sobre dinheiro. Dinheiro, gente. Dinheiro traz felicidade. Coisa de Instagram, né? O pessoal fala, dinheiro não traz felicidade, me dê dinheiro aí para ver. Me dê o seu dinheiro e seja feliz. Tchau. Coisas assim. Mas a gente vê alguns exemplos de pessoas com carreiras que explodiram, como o Whindersson Nunes, que já falou abertamente sobre isso, então a gente pode trazer esse exemplo, de que ele estourou, ganhou muito dinheiro, ganhou muita fama e, de repente, caiu numa depressão profunda. De repente, né? Nada de repente. Mas assim, as pessoas ficam nesse questionamento, como uma pessoa que faz o que ama, faz humor, chega ao ponto de ganhar dinheiro, reconhecimento e, de repente, não vê sentido mais na vida. Então, como isso acontece? A ciência da felicidade consegue explicar ou tentar ajudar essas pessoas? Tem alguma coisa que você possa dizer assim a respeito? Assim, é muito complexo. Seres humanos são complexos. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Não existe uma fórmula mágica. Existem caminhos para serem testados. Então, não sei o caso dele especificamente, mas... O que eu posso dizer em relação à relação de dinheiro e felicidade é que os maiores estudos no mundo... Esse é um tema muito polêmico, tá? Inclusive nos estudos, nas pesquisas. Tem pesquisas que apontam uma coisa, tem pesquisas que apontam outras, e alguns especialistas na ciência da felicidade vão por um caminho, outros por outro. O meu caminho, que eu vejo dentro de todas as empresas que nós atendemos, dentro de todos os meus clientes, com todos os meus alunos e alunas, é que o dinheiro ele impacta diretamente na nossa felicidade até uma quantia determinada de dinheiro que varia de cultura para cultura. O que é essa quantia? Quanto é essa quantia? É uma quantidade de dinheiro necessária para você ter uma vida de conforto, uma boa vida. Então, até isso varia de pessoa para pessoa. Mas o que as pesquisas apontam é que seria uma vida em que, por exemplo, você não se preocupa se vai ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. É uma vida em que você consegue viajar. É uma vida em que você consegue dar para a sua família o que é necessário. Então, até você chegar nesse ponto, quanto mais dinheiro você ganha, impacta positivamente na sua felicidade. Lembrando, são pesquisas. Pesquisas não quer dizer que funciona para todo mundo, não quer dizer que é regra, quer dizer que a maioria apontou isso. Exatamente, existe o percentual. Contudo, depois que você passa dessa quantia, que, de novo, difere de cultura para cultura, depois que você passa dessa quantia,
há um impacto na nossa felicidade, que é esse estado, é essa plenitude da vida. É você ver a vida como plena, é você olhar e falar, pô, eu sou uma pessoa feliz, sabe? Não tem impacto como nós acreditamos que tem. Tem impacto, sim, mas não tanto assim. Sim. Só que a questão é que as pessoas nunca acreditam que podem parar. E o parar que eu falo não é parar de trabalhar, não é isso. Mas é parar de você abdicar de muitas coisas na sua vida que vão impactar diretamente a sua felicidade. Só por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. Porque a felicidade é multifatorial. Né? Com certeza. Então, se você pesa só o dinheiro, você não vai ser feliz. Se você só pesa, de repente, o trabalho, você não vai ser feliz. Se você só pesa um relacionamento, você não vai ser feliz. Você tem que estar num contexto de equilíbrio. Exatamente. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Por exemplo, que nunca é alcançável. Equilíbrio não é alcançável. O equilíbrio, quando você chega no equilíbrio, ele desequilibra naturalmente, principalmente com nós, seres humanos. Sim. Então, a grande chave é você entender o que impacta na sua felicidade. E você se perceber em meio a tudo e pensar. Nós esquecemos de pensar como seres humanos, sabe? E aí, quando você simplesmente segue o fluxo e esquece de pensar. Sim. Pensar de eu, por exemplo, Dani, fazendo o tagcast. O que isso significa para mim? Quais são as emoções que eu tenho depois de uma gravação? Qual é a minha pretensão? Como eu quero viver? O tagcast está alinhado a isso? Quais são os valores que estão aqui? As pessoas não se perguntam. E aí, no não se perguntar, você acaba indo no fluxo. Ah. Exato. E quando você falou que a felicidade multifatorial, a felicidade é composta de vários pilares. Por exemplo, no meu método Tratamente, que foi um curso que eu criei depois de todos os atendimentos de clientes nas empresas e etc. Eu ia perguntar sobre esse curso mesmo, o Tratamente. Exato. O Tratamente... 2.0. Isso. Por que 2.0? Porque eu fiz uma turma ao vivo como MVP de alunas, só foram mulheres na turma. Então, tinham 15 alunas em que eu acompanhei do início ao fim de aulas ao vivo para desenvolvermos habilidades para a felicidade. Então, nós aplicamos escalas científicas antes, que são testes que você faz, antes e depois, e nós vimos um aumento assim, gigantesco como método. Então, eu aprimorei e coloquei em formato online para que mais pessoas tenham acesso, não dependa de mim só ao vivo. Online e gravado, né? E aí, no Tratamento, por exemplo, são alguns pilares que compõem a felicidade. Um deles é a atenção plena. É você conseguir estar aqui no momento presente. A sua mente não ficar na ruminação de pensamentos, que nós chamamos. Então, você pensar no que você deixou de fazer, ou seja, no passado, e no que você precisa fazer no futuro. A maioria das pessoas tem muita dificuldade. Eu faço muito isso, inclusive. Pois é. Às vezes... É ansiedade, né? Você deixou e fica, meu Deus, larguei. Principalmente, às vezes, inclusive, um dia desse, eu estava dirigindo, eu fui em tantos lugares dirigindo, que depois eu me toquei, eu falei, gente, eu tô dirigindo, onde é que eu tô, rapaz? Onde é que você tá indo? Onde é que eu tô indo? Eu falei assim, e eu perdi até a entrada do... O carro vai manualmente. Perdi a entrada do lugar, porque, inclusive, naquele dia eu não ia pro lugar de sempre, porque ia pro trabalho. E eu, por estar em outro lugar, pensando em outras coisas, não, quando eu chegar, eu vou fazer... Isso, eu tava indo, eu tava pensando quando eu voltasse, o que é que eu ia fazer. Quando eu voltar, e eu simplesmente perdi. O carro foi pro automático. Eu tava indo, Você sabia pra onde? Eu falei, rapaz, eu tô dirigindo, preste atenção no que você tá fazendo, rapaz, eu sozinho comigo. Preste atenção, você tá dirigindo, você não tá... E então, como você falou, você tá conversando com alguém, aí você não tá ali plenamente, você tá pensando nos seus problemas e outras coisas que você tá querendo resolver. Realmente, isso aí é realmente... Minha mãe uma vez deu 4 voltas no retorno comigo, assim, como é? Rotatória. Falei, minha mãe, se der mais uma, eu vou vomitar. Aí ela... Aí foi que chamou pra terra. Ela já tava... Entrou na roda e ficou. Falei, meu Deus, pensando em quê? Falando sozinha até, assim, ó. Exatamente. Então, a gente fica nesse hábito de ansiedade, projetar muito, né? Não viver hoje. Exatamente. E é muito doido isso, né? Porque é muito clichê. Viva o hoje, o presente é o presente. Mas, gente... É clichê por algum motivo. Eu sempre acredito que se algo é clichê, existe um motivo daquele clichê ter chegado ali. Café falou isso ontem aqui. Ele falou isso hoje. Olha só. Ele falou assim, na gravação que a gente fez com ele, ele falou, se existe um clichê é porque tem um motivo. Todo mundo tá falando isso, então exatamente, é verdade. Isso ele falou ontem, que coincidência. Que coisa, exatamente. E nada por acaso. Não é clichê, ele falou, não é clichê do nada. Tem um porquê de ser clichê. Por que as pessoas reproduzem sempre esse clichê? Exatamente. E isso é muito doido, porque nós sabemos disso e
pouquíssimas pessoas praticam. Verdade. Pouquíssimas. A boa notícia é que é uma habilidade, que é a atenção plena, então você pode desenvolver, você pode treinar sua mente, você pode treinar seu cérebro para fazer isso, que é um dos pilares da felicidade. Lembra que eu falei que felicidade e treinamento, uma das formas de você aumentar, potencializar a sua felicidade é através da atenção plena, que é mais conhecida também como mindfulness aqui no Brasil. Então, uma das formas de você exercer o mindfulness e a atenção plena é através da meditação, por exemplo, que muitas pessoas conhecem. Então, você treina a sua mente para estar no momento presente. Meditação que estourou, né, na pandemia. Ainda bem. Estourou, ainda bem, eu estava lá. Ainda bem. Exatamente. Esse é um dos pilares. Outro pilar, por exemplo, é relacionamentos. Você até perguntou, né, Léo? Então sair com os amigos faz parte? Com certeza. Só que até quando você sai com os amigos, se você tiver mais consciência de como fazer aquele momento, tem muito mais impacto na sua felicidade a longo prazo do que se você não for consciência. Por exemplo, existe uma regra dos 15% que lá na Universidade de Stanford tem uma pós-graduação, que é o MBA, em que tem uma matéria específica que chama Relações Interpessoais. E esses professores que dão essa matéria, eles dão várias excursões, palestras e tudo mais no Vale do Silício para vários executivos. E aí, nessa matéria, eles criaram, para os alunos que estavam passando e vivendo essa matéria, eles criaram o que eles chamam de regra dos 15%. Que é muito interessante. A pergunta é como eu consigo aprofundar relações que eu tenho na minha vida. Porque muitas vezes nós temos vários amigos, mas que você vê que não passa daquilo. E, às vezes, você quer que aquela pessoa... Sabe, às vezes, você não está sentindo tão bem, você queria ligar para aquela pessoa e ter algo mais profundo com aquela pessoa, mas aí só sai todo mundo e fica naquele negócio superficial. Aí bebe, não vai pra casa, acabou. E aí, quando você chegou em casa, começa o quê? Descer, porque aquilo é prazer. Então, como você aprofundar relações, que é um dos grandes pilares que nós chamamos de relações extraordinárias na sua vida, que são relacionamentos positivos, que são relações genuínas, pessoas que você realmente pode contar, e não só na superficialidade. E eles criaram a regra dos 15%, que existe, todas as vezes que você estiver com alguém, você estiver nessa construção, você quiser aprofundar mais a relação, etc., você pode pensar, como eu posso me arriscar 15% a mais em algo para trazer aqui? Ou seja, como eu posso trazer um pouco mais de mim, 15% a mais? Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês. Vamos dizer que nossa relação não é muito boa e tal, e eu quero aprofundar a relação. Então, eu posso pensar assim, nossa, eu não estou muito bem hoje. E aí vocês acabaram de me perguntar, Bianca, como é que você está hoje? Na minha cabeça vinha o seguinte, muito rápido, mas vinha assim, nossa, se eu falar que eu não estou muito bem, eu acho que eles vão me julgar, porque era para eu estar bem aqui, etc. Então, eu vou falar que está tudo bem. Só que, nessa hora, você pode escolher a regra dos 15%, que eu vou testar, falar que eu não estou muito bem. Eu não vou já desabafar tudo. Eu vou 15% a mais do que eu iria. Então, eu vou falar, eu não estou muito bem. E aí eu espero para ver a sua resposta e para ver o campo que nós podemos criar. E aí, nessa hora, se vocês falarem assim para mim, nossa, Bia, que coisa, me conta por que você não está se sentindo tão bem. Pum, aí a gente vai ter conseguido superar um nível da nossa relação. Porque aí, ao invés de vocês falarem de vocês, por exemplo, vocês conseguiram abrir o campo para mim. Então, ali eu vi que eu arrisquei com meus 15% a mais e eu vi que foi muito bom. Então, agora eu trago mais e a gente aprofunda um pouco mais na relação. E assim você vai construindo relações mais profundas. Maravilha. É um fenômeno. Rapaz, eu tô assim em silêncio, a gente, com a boca assim. Pensando. Tipo, a gente é uma ciência mesmo, assim. E tem muitas ramificações, né? Muitas possibilidades, assim, dentro do que a ciência da felicidade traz. Mas me veio aqui um questionamento. Você já falou formada em Direito, né? Sim. Aí eu queria saber, você hoje trabalha com felicidade, né? É especializada na área, mas você sofre ou já teve alguma experiência assim negativa? Meu Deus, eu vou falar negativo com ela, gente. Ela é tão feliz. Vou falar negativo com ela, não. Não, peraí, calma. Vamos fazer um parêntese. Não é porque... Isso é muito importante, gente. Não é porque eu trabalho com felicidade que eu estou bem sempre. Tem vários dias que eu estou mal. Exato, nós conversamos sobre isso. Então,
como existe positivo, existe o negativo. Mas é porque tem gente que às vezes não gosta nem de falar. Não. A palavra. Se eu nego, o que eu rejeito, tem a tendência muito mais de vir para mim do que o que eu aceito. E é assim, exatamente assim. Inclusive agora, antes de estar aqui, eu estava com o meu professor, que é o professor de Harvard, da matéria de felicidade de Harvard, chama Tal Ben-Shahar, que, inclusive, é quem eu vou encontrar agora. Eu vou para a Itália agora, no maior congresso de felicidade do mundo, chama World Happiness Summit, o OASO. E aí eu vou encontrar com ele lá, etc. Eu estava terminando a formação para receber meu diploma lá e tudo mais com ele. E aí ele estava falando exatamente disso, que se eu rejeito a emoção que eu estou sentindo, o que rejeita precisa de mais carinho. Presta atenção, se você rejeita uma pessoa, ela vai querer mais carinho, ela vai precisar. Se você aceita, aquilo naturalmente ele se dissolve. A emoção é a mesma coisa. Se você rejeita uma emoção ou se você rejeita um negativo, isso vai vir mais para você. Ele estava falando exatamente isso. Então, só esse parênteses. Estou muito feliz porque eu sou muito assim. Só um parêntese lá, isso é importante para isso. Eu aceito o negativo assim como eu aceito o positivo, só que a diferença é que eu entendo que o negativo é temporário. Uhum. Essa é a diferença. Que eu tô lembrando de minha mãe o tempo todo aqui, porque às vezes eu falo palavras fortes assim, e ela fala, não fala essa palavra. Eu falei, minha mãe, o medo sobre a coisa piora, cresce a coisa. Então, eu vou falar naturalmente, o que é que tem de falar? De morte. Não, zero. Falar de morte. Gente, morte é a única certeza da vida. Uhum. Não tenha medo da morte. Vivam a vida plena que você não tem medo de morrer. Não, tipo assim. Então, eu tenho esses raciocínios, assim, sempre tive. E minha mãe fica, ai, Daniela, que coisa. Minha mãe não gosta, não, que fala minha de mãe morte, não gosta. de falar de velório. Não, eu de falar de, tipo assim, citar algum exemplo de um acidente, alguma coisa assim. Entendeu? Ou, por exemplo, minha mãe, se tiver precisar doar meus órgãos, tá tudo ok, pode liberar, viu? Não sei o que. Fica assim, não ódio. fala dessas coisas. Não, de doar órgão. Não, porque para doar órgão tem que morrer. Não fala disso. Coisas... Minha mãe, mas, tipo, pode acontecer, não sei, é coisa da então... vida. Eu tô deixando claro aqui, inclusive, né? Que pode, aí ela, não, mas eu não gosto de que fale. Eu falei, minha mãe, mas tem que falar. Minha mãe vai em coisas simples, assim, essa é uma palavra que eu falei num contexto nada a ver, tipo, ai, que ódio, sei lá. Uhum. Aí ela, não fale ódio, porque ódio é uma palavra. Eu falei, gente, mas eu nem falei com tanto ódio assim, só foi uma força de expressão e tal. Uhum. Mas eu não tenho isso. Eu acho que a gente, quando a gente tem que sentir, não sei se está dentro dos parâmetros, mas conversar eu acho muito importante. Então, se você está com raiva, chateado, todo meio normal, o que tem que ficar com raiva? Minha mãe não quer que a palavra raiva é muito forte. Não, você tem o direito de estar com raiva naquele momento. Não quer dizer que você é uma pessoa raivosa, é que você está. Mas chamar e conversar, falar, ser honesto, não ficar fingindo que nada aconteceu. Eu tenho muito isso. Então, eu tô feliz. Tô aqui. Tá só assim. Tô bem. Esses pontos eu faço. Esses pontos aqui eu faço. É aquela parte do, ai, tô certa, também é bom, né? Mas antes desse parênteses, o que eu ia questionar você é se você recebe crítica, assim, o pessoal da psicanálise mesmo, né? Do psicologia, psicanálise, enfim. Você não ser psicóloga, você né? não é formada em psicologia. Não. E aí você trabalha com a ciência da felicidade, que querendo ou não trabalha com a questão da psique humana. E você já teve essa experiência, assim, de alguém te criticar, ou enfim. Ou como você lida com isso, se caso um dia venha acontecer? Então, isso é muito engraçado, porque eu nunca vivi isso. Até hoje, em todos esses anos que eu trabalho com felicidade, eu nunca vivi alguém me questionar pelo fato de, porque eu não sou psicóloga, eu não deveria estar falando. Até porque, se nós pensarmos na felicidade, a felicidade é um tema que Aristóteles falava já, que Sócrates falava sobre felicidade. Então, a felicidade ela tem várias ciências que estudam, né? Ela é multifatorial, ela é multistudada, enfim. Então, tem a psicologia, que estuda uma parte da felicidade, mas tem a neurociência, que, inclusive, é uma das minhas especializações que estuda. Existe a economia, que é a economia da felicidade, está muito ligada ao PIB, por exemplo, que é o Índice de Felicidade Interna Bruta, que vem acompanhando o Produto Interno Bruto, o PIB. Então, tem a economia da felicidade, tem a filosofia. Então, tem várias áreas que estudam. Eu acho que seria muito egocêntrico da nossa parte, enquanto seres humanos, acreditar que nós poderíamos pegar um tema e falar, não, esse tema é só estudado por psicólogos. Botar na caixinha. Exato, você coloca na caixinha um tema que
ele é riquíssimo em vários âmbitos, várias visões sociais, sabe? Então, eu acho que as pessoas, elas nem pensam nisso. As pessoas, todos os nossos clientes, eles estão preocupados em resolver. Resolver o que eles estão sentindo. Resolver o que eles estão vivendo na empresa, por exemplo. As minhas alunas, resolver o que elas estão sentindo. Eu te vejo, se eu vejo verdade em você, se eu vejo responsabilidade com o ser humano, se eu vejo congruência em você em relação ao que você fala, o que você faz, se eu vejo que você teve resultado, eu quero saber o que você está falando. Na minha vida, eu levo assim. Então, eu acredito que muitos dos nossos clientes é exatamente assim. Então, é engraçado isso, eu nunca fui questionada. Você não é psicóloga, então você não deveria estar falando. Ué, então quem fez economia também não deveria estar falando sobre a felicidade? Claro que sim, nós queremos muitas pessoas falando sobre isso. Quanto mais, melhor, porque é um tema que precisa ser estudado. Enriquecer a discussão, né? Exatamente, eu quero mais gente, sabe? Nós temos muito a ideia do ou, enquanto sociedade, né? Então, ou você faz isso, ou você faz aquilo. Ou você fala sobre isso, ou você fala sobre aquilo. Ou você gosta disso, ou você gosta daquilo. Não! Quanto mais a gente junta os campos de estudo, muito melhor. Então... Show de bola. Léo tá como uma boa educadora. Eu fico assim, não, porque, gente, como eu falei, eu conheço Bia de anos. Eu conheci Bia em 2012. Tem muitos anos. 2012, foi 2013. Tem Nossa, 10 mesmo? anos. Meu Deus, é muito tempo, Léo. Não lembrava. Aí eu vendo Bia falando sobre, eu fico assim, tipo, e porque é com muita propriedade, sabe? E aí você fica assim, rapaz... Enfim, gente, da mesma forma que vocês estão recebendo essas informações aqui de felicidade e tudo mais, eu também estou recebendo como algo novo. Claro. Né? E é algo novo que a gente fica assim... Falou, né, que 20 anos, talvez, né? Que você começou a pensar sobre isso mesmo, assim. Mas você falou falando de felicidade, tem vários nichos e tal. Não, não foi nem neurociência. Foi que eu lembrei de uma coisa. Veganismo. Chegou a comentar, né? Você é mais feliz porque você é vegana? Essa é uma ótima pergunta. Para responder essa pergunta, eu quero fazer um parênteses aqui. Aguenta aí, você que está aí do outro lado, nosso ouvinte. Reclame, Zu. Vamos para os patrocinadores agora, no intervalo. Porque eu quero trazer só um ponto lá do que você trouxe, do fato de nos conhecermos há 10 anos. Eu quero dizer que é muito especial para mim estar aqui. Muito mesmo. Que o que você está sentindo, eu também estou sentindo. De troca, sabe? De forma genuína. E sou muito grata por nossos caminhos estarem se reconectando agora de uma outra forma, com novas versões de quem nós somos. Fazendo coisas totalmente diferentes. Exato, coisas totalmente diferentes, sabe? Então, eu sinto no meu coração mesmo eu vim hoje com muita gratidão e muita vontade de estar aqui. Então... Saibam disso, saibam que é recíproco esse momento. Você chama lá de Focus. Aí, um dos apelidos da faculdade, pessoal. Focus. Ela sempre foi assim, gente, fofa. Eu acho que desde do meu tempo de faculdade, sempre falei muito o que eu sinto, né? E as pessoas não estão acostumadas, né? Ela chegava assim, se ela quisesse sentir alguma coisa, ela chegava e falava, olhava no olho da pessoa e falava. Aí sempre foi Focus por isso. Era, enfim. Que bom que ela nutria bons sentimentos. Porque às vezes se a pessoa fosse só falar, se fosse desagradável que fala, pelo menos ela fala coisas fofas. Mas eu sempre fui muito... Eu acho que é uma linguagem mesmo. Tanto é que depois eu entendi que isso é uma forma de linguagem que chama linguagem hipnótica do Milton Erickson e tudo mais, que é programação neurolinguística. Que até quando eu ia falar algo assim, uma crítica e tudo mais, sempre era Tinha assim... uma forma. Exato, é a forma de falar, sabe? Porque eu não quero ser o mal. Eu quero que cresçamos juntas. Sim. Então, se eu quero crescermos juntas, por que eu vou trazer de uma forma maldosa, sabe? Não tem nenhum sentido. Sim. É a intenção, né? A forma como você traz. Mas, agora voltando para... Você que ficou aí até o final. Se eu sou mais feliz porque eu sou vegana. Então, o veganismo na minha vida, ele veio como uma forma de ver a vida de uma outra forma. Quando eu decidi me tornar vegana, da mesma forma que eu vivia a depressão, foi no mesmo tempo em que o veganismo era... Eu era como se fosse um ET.
aqui. Não conhecia ninguém que era vegano, sabe? Aqui em Salvador, eu morava aqui na época, não tinha ninguém aqui. Tinha pouquíssimos restaurantes, enfim. Então, eu sempre era muito questionada. E lembra do que nós conversamos, que o que vem fica, o que você questiona. Nanana. Então, ficou muito para mim isso do porquê que eu era vegana. Por que eu me tornei vegana? E foi muito forte para mim desde o início do porquê, sabe? Com todas as escolhas na minha vida, principalmente depois do meu processo de depressão, sempre que eu tomo uma escolha, entendendo muito bem o porquê e que isso está alinhado com meus valores, minha forma de enxergar o mundo. E o veganismo foi exatamente isso. Foi uma decisão política, uma decisão de entender que eu estava sendo alienada por um sistema, na minha visão. Não quero dizer que é o mais certo ou errado, certo? Essa é a minha visão sobre as coisas. Que eu estava sendo alienada por um sistema em que me colocou desde criança que eu precisava fazer X, Y, Z, como comer carne, como beber leite, etc. E aí, eu comecei a me perguntar, por que eu faço isso? Comecei a pensar, comecei a refletir, por que eu faço isso? E aí foi quando eu comecei a entender que eu fazia isso porque as pessoas me falaram para fazer, e não porque isso fazia sentido com o que eu acreditava. Então, abater um animal, por exemplo, para eu comer, é uma vida que está ali. Para eu comer, não faz parte do que eu acredito enquanto mundo. Se eu posso me alimentar onde não há um sofrimento ali, eu vou me alimentar assim. Tanto é que o meu TCC da faculdade, que não tem nada a ver com esse assunto, mas eu vou chegar num ponto, foi sobre dumping social no mundo da moda, traduzindo trabalho escravo no mundo da moda. Foi entender que, para eu comprar uma roupa, eu preciso entender de onde vem essa roupa. E eu não vou alimentar um sistema que eu não acredito na cadeia de produção, porque eu simplesmente só vou comprar roupa e me paro de pensar. Lembra do pensar? Então, para mim, é a mesma coisa com a comida, por exemplo. O veganismo vai muito além, né? Então, eu ficava me perguntando, por que eu uso uma maquiagem que precisa ter sido testada em animal? Os animais passam muito tempo... por exemplo, você vai usar um blush, o blush não te dá alergia, né? Não dá alergia. Mas por que não dá alergia? Porque ele foi testado. Então, foi testado em animais muitos anos para entender que aquela composição não dá alergia. Então, para que se tem um produto que é muito bom e que não teve sofrimento, por que eu não posso escolher? Então, para mim, o veganismo veio muito como uma decisão e um ato político mesmo, de entender qual é a vida que eu concordo, qual é a forma de sociedade que eu concordo. E é uma sociedade sem sofrimento. Bianca, mas existe uma sociedade sem sofrimento? Infelizmente, ainda não. E eu acredito que, enquanto seres humanos, não vai existir, porque o sofrimento, a dor faz parte da nossa vida. O sofrimento, não. Porque o sofrimento é a forma como você vivencia a dor. A dor faz parte. Mas foi um ato político. Então, quando eu penso no veganismo, eu penso que foi uma das melhores decisões da minha vida em relação à forma de enxergar o mundo. Porque, a partir daí, eu me transformei muito quanto vegana. Então, sim, ter me tornado vegana impactou diretamente na minha felicidade e no meu bem-estar como um todo. Mas porque te conectou com sua essência, né? Então, você tem que buscar, na verdade, para a felicidade, não o veganismo necessariamente, mas a sua essência. O se enxergar como ser humano e o que você quer na sua vida. Isso. Só que o grande ponto é esse. Porque, é difícil. Porque as pessoas não se... Nós não somos ensinados a entender que nós somos desde crianças. A gente ensinado a fazer, seguir uma regra e acabou. Quando nós vamos para a escola, o que todo mundo é colocado na mesma caixa e você tem que tirar 6 em todas as matérias. Gente, quem disse que eu preciso tirar 6 em matemática? Ou 7 em matemática? Cara, eu nem uso as coisas de matemática hoje, nunca foi meu forte. Por que eu não posso só gerenciar matemática e ter mais aulas de redação, por exemplo? Hoje eu vou escrever meu livro sobre felicidade. Pô, se eu tivesse tido mais aulas de redação, quando era menor, que já naturalmente eu apresentava algo diferente das outras pessoas, teria sido muito melhor hoje, sabe? Então, nós não somos ensinados a pensar em nós mesmos, quem eu sou, como eu quero viver, o que faz sentido para mim, quais são os meus valores. Sim. E aí, quando você não é ensinado a pensar... uma coisa que você já é boa, no caso, a melhorar. Exatamente, né? Que é você focar... A gente costuma dizer lá na empresa, que é lá na Casulo, que é você focar no que te farta, no que você tem de fartura, e não no que te falta. Sim. Que é justamente o contrário que nós somos ensinados. Verdade. Nós somos ensinados a... Por exemplo, se você não é muito bom em oratória, você é muito tímido, vai fazer um curso de oratória. Quem disse? Eu só preciso aprender a gerenciar aquilo ali para não me atrapalhar. Às vezes eu tenho que apresentar um trabalho, X ou Y, ok, sabe? Mas preciso ser expert em oratória.
Então, sim, é buscar o melhor para você, né? Eu li um livro, na verdade estou concluindo, eu não terminei. É Mais Esperto que o Diabo. Eu não sei se vocês já leram, já não tiveram a oportunidade. Não li. Eu juro, eu julguei o livro pela capa. Eu estava comprando uns livros que eu queria ler, mais de educação financeira e tal, e vi essa sugestão. Tinha um comentário de Tiago Nigro sobre o livro. E eu falei, eu vou comprar. Sem nem saber exatamente o que era. E, na verdade, o livro trata de uma entrevista. O autor entrevistou o diabo. E aí ele traz um pouco disso, das experiências de escola, como se o diabo estivesse falando sobre essas instituições. Não vou dar muito spoiler, não, porque se você quiser, você pode ir lá ler. Mas é interessante como ele traz a pessoa alienada, né? Então, ele falou assim, se você quer fugir de mim, não seja alienado. Né? Então, assim, é um pouco do que trouxe no livro. E ele traz menos uma percepção até religiosa, eu entendo mais como energia, assim. O que é a energia boa, o que é a energia negativa e a forma como a gente se aliena na vida. Então, ele faz muita reflexão disso no livro. Talvez se eu soubesse um pouco de alguém contando para mim, eu nem fosse tão a fundo, porque ia achar que era um livro de religião. Entrevista com o diabo? Como assim? E, tá falando besteira, eu não vou ler. Mas é um livro para você refletir muito. Então, ele questiona isso, a forma como a gente é alienado nas escolas, de repente, nas próprias instituições religiosas, seja ela qual for, que você não é ensinado a pensar, é apenas não é assim, vai ser assim. E você vai. Então, é um livro bem legal para você ler, combina bem com o que você está falando, assim. Sim, e isso é muito louco, porque quando nós chegamos nas empresas, quando você vai para o mercado de trabalho, o que é pedido de você? Que você seja fora da caixa. Como? Se eu era fora da caixa quando eu era pequena, e aí vocês me colocaram na caixa, sabe? Vocês me colocaram na caixa, sociedade. Tem que ir pro colégio, pegar todas as matérias, tem nota pra tirar. Exatamente. Tem que ser igual a todo mundo. Farda, você usa farda. Aí, se você tem algo diferente, se você faz uma pergunta diferente na sala de aula, normalmente você é podada. Tudo. Ser avaliado igual, todo mundo é avaliado pela mesma maneira. E as avaliações não são avaliações que te perguntam se você sabe pensar. São avaliações que querem que você decore. Ou que você erre. Aquelas pegadinhas típicas de Enem. Que você fica tipo, não é essa questão aqui não, é a outra, porque esse aqui tá me enrolando. Exatamente. E aí eu sempre falo, quando nós vamos fazer qualquer treinamento, quando eu vou fazer qualquer treinamento, palestra, no Brasil todo, em qualquer cultura de estado, eu falo, olha, se daqui hoje, desse momento, por exemplo, de uma palestra, se durante toda a palestra vocês saírem com uma semente, algo que vocês pensaram e refletiram sobre, a partir daqui, a minha missão já foi cumprida. Eu não quero que você concorde comigo. Eu não acho que eu sou dona da verdade, inclusive, eu acho isso péssimo. No dia que eu achar isso, preciso ser... Enfim, perdi minha essência. Eu não acho que existe uma verdade. Eu acho que existe a sua forma de enxergar o mundo. Então, o que eu quero, enquanto educadora, é que você pense. Você reflita, sabe? Você pense sobre a vida. Pense sobre você. Pense sobre suas escolhas. Você pense. Se você começar a pensar, se a sociedade começar a pensar, a gente muda a sociedade, a gente muda o mundo, a gente transforma isso aqui. Então, o meu papel como educadora é escolher a felicidade. E o meu papel como educadora é ensinar a pensar, ajudar, contribuir. As pessoas despertarem para pensar. No momento que eu conseguir isso, no final da minha vida, se eu tiver visto assim, eu consegui ajudar, contribuir para que não sei quantas pessoas pensassem, isso impactou tantas pessoas, pronto, minha existência já valeu a pena, sabe? Porque aí a escolha de cada um é com cada um, aí a trajetória de cada um, mas pensar, cara, vamos pensar, gente. Não, exatamente. Bia, eu chamando de Bia, a gente chama ela de Bia. Pode me chamar de Bia. Bia, a gente conversou, mas já está caminhando, né? Já por fim. Passou porque nosso bate-papo é muito rápido, né? Boa. A gente, toda vez a gente fala, tem que ter o 2.0, 3.0. Muito rápido. E aí, normalmente, no final, a gente sempre dá um espaço para você dizer, para quem gostou, quer aprender também sobre a ciência da felicidade. Quem pensa, acho que é isso aqui... Nunca tinha pensado, como é uma coisa nova, né? Muitas pessoas vão ter acesso agora. O que fazer, né? Por onde começar, né? E dar um
um spoilerzinho do seu curso aí, para a pessoa ser um pouco mais feliz na vida. O que é que ela faz agora, depois de ouvir isso aqui? Levanta, tira o fone. Depois de ouvir essa versão pocket. Ela faz o que? Ela faz o negócio o que, assim? É grande, viu? Tem muita coisa. Tem muita coisa no curso. O que é que ela faz assim para, né, seguir e ser mais feliz? Claro. Gente, primeiro eu quero agradecer muito. Foi muito bom estar aqui. Obrigada. Muito bom mesmo. Estar aqui, saibam que isso é importante para vocês, que estar aqui foi muito bom para mim, porque me relembrou ainda mais da minha essência. Hoje eu passei o dia estudando e eu estou com muitas metas, muita coisa para entregar, muitas coisas para fazer. E estar aqui me relembrou do porquê eu faço o que eu faço. Então, foi muito bom estar propósito, aqui. Né? Exatamente, do meu propósito, isso. Que é impulsionar a felicidade humana. Então, para você que está nos ouvindo e que gostou e que fez sentido para você, como eu falei, não existe uma verdade absoluta. O meu convite é que você comece a pensar ainda mais na sua vida. E o Tratamente, que é meu curso, Tratamento 2.0, é justamente para isso. Lá eu literalmente pego na sua mão para contribuir com você, para aumentar e potencializar a sua felicidade. Então, eu te dou caminhos para você entender dentro da sua vida o que cabe e o que não cabe, caminhos com base na ciência da felicidade, estudos, pesquisas, para você entender o que faz sentido para você. Na minha bio, no meu Instagram, que é @biancaramos.f, F de felicidade não tem como esquecer, @biancaramos.f, você clica no link da bio e você pode se inscrever no meu curso. Aproveita, porque já vai alterar o valor. E eu falo isso mesmo, não é alterar valor, não vai alterar mesmo. Tem uma coisa, só uma mensagem final que eu quero deixar, que é o seguinte: se você agora quer fazer assim, Bia, mas me fala uma coisa que eu posso fazer hoje, agora, que pode impactar positivamente o meio-dia, eu te traria a mesa, que eu sempre falo com minhas seguidoras, minhas alunas, que é muito fácil, que é o seguinte: faz assim com a mão, são 4, certo? São 4 pilares. Mesa é a base, são fontes de energia vital. É a base para você entender um pouco mais sobre felicidade. Então, você vai fazer o seguinte, mesa. O primeiro, o M, é meditação. Então, comece pela meditação. Segundo é exercício físico. Comece a engatar exercício físico dentro da sua rotina. Uma atividade que faz sentido para você, uma atividade que você gosta, não porque os outros querem, mas porque você sabe que se você não tiver para você, você não consegue impactar os outros ao seu redor. Então, para você, não é para os outros, não é pelo que a sociedade espera, não é pela estética, para você ter um tempo para você. Então, meditação, M de mesa, meditação, exercício físico. S, sono de qualidade. Começa a dormir 1 hora mais cedo. Testa não ver televisão antes que você for dormir. Testa colocar seu pijama apenas na hora que você for dormir. Isso tudo impacta no seu sono, para você ter um sono mais profundo. E no seu ciclo circadiano, que é o ciclo que nós temos de 24 horas no nosso corpo. E, por último, alimentação saudável, mesa, a última alimentação saudável. A alimentação saudável não quer dizer para você ficar magra, não. Nem um pouco, nem um pouco. Eu quero dizer para você entender que seu corpo é seu templo. Você cuidando dele, você cuida de todo mundo que está ao seu redor, das pessoas que você ama. Então, alimentação saudável. Olha para o que você está comendo com carinho, entende? Isso faz sentido para mim? Isso faz sentido pelo que eu acredito? Então, mesa, meditação, exercício físico, sono de qualidade e alimentação saudável. Começa por aí, e aí depois você pode me mandar um direct pra gente conversar. Essa é a hora que eu já estava assim, feliz que eu estava seguindo tudo, agora eu tô seguindo porra nenhuma. Ai, meu Deus, não malha, não come, não faz nada, não dorme direito. Corre atrás, Dani. Mas, tá faltando essa mesa eu tô muito feliz mesmo assim, de ter você aqui. A gente foi um negócio, viu? A gente marcava, desmarcava. Aí Bia estava de São Paulo, aí Bia estava aqui, enfim, mas e a gente queria trazer o marido dela junto Kiko, também. A gente nem falou de Kiko, não. Falar de Kiko. Que vai acontecer também em algum momento para trazer ele, porque vai ser muito importante. É porque nós não estamos morando aqui mais, né? Nós estamos morando em São Paulo. Mas vai acontecer ainda dele vir aqui e gravar só sobre propósito. Propósito. Que é a especialidade dele. Foi uma das coisas que eu falei. Eu acho que agora no final você falou sobre relembrar e eu falei propósito. Exatamente, é propósito. Eu acho que isso faz parte. Eu acho não. É um pilar da felicidade. Você tem que
se refletir e falar, eu quero o quê da vida, qual é o meu propósito na vida. Senão a vida passa, você fica aí. Exatamente. Não soube o que aconteceu. Inclusive, ele que dá matéria de propósito, o módulo de propósito dentro do tratamento. É Kiko quem dá. Claro, né? O maior especialista de propósito, quem é que seria que ia dar? Mas vamos trazer ele. Vai ter que ter o 2.0 para trazer Kiko aqui. Kiko, próxima pra vez. Para complementar, quando a pessoa terminar de assistir esse ponto do podcast, já segue para a entrevista já vai do botar lado. Assim, um linkzinho assim, e aí vai ir pro outro já. Exatamente. Mas enfim, Bia, muito obrigado, né? Eu que agradeço. Você deu certo no momento que tinha que dar certo. Dê suas redes sociais hoje, também. Né? Exato. E aí eu queria agradecer muito por você ter vindo, por você ter aceitado. Também. Né? E foi bom ver essa versão sua assim. Eu já encontrei você outras vezes, né? Mas não assim, falando... Profissionalmente, né? Falando sobre a ciência da felicidade. Né? Muito massa. E a gente aqui, eu apresentando um podcast, você falando sobre felicidade. E que massa, né? E que a gente, daqui a um tempo, se encontre de novo. Mas se encontra mais vezes, né? Com certeza. Ela também tem um podcast, gente. Fala aí o nome do seu podcast. Felicicast. Clica lá, que inclusive, nossa, é espetacular. Tem um episódio sobre amor, que é muito bom esse episódio sobre amor. Se você quiser começa por lá, porque é muito legal, é bem prático. Então, e é isso. Já deu o seu Instagram? Já deu, né? Já dei. Como é? @biancaramos.f. F de felicidade. E o podcast agora também, pra vocês assistirem também lá. Isso, depois de assistir aqui, vai lá. E a gente já sabe, né, gente? Por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta quem você quer que esteja aqui no programa, comenta o EP de Bia, comenta o que você quiser comentar. Segue a gente nas redes sociais, @tagcast no Instagram, no TikTok, @tag.cash, entendeu? E faltou o que mais? Faltou alguma rede social? O seu Instagram. O meu Instagram. O meu Instagram, @leosan_paralelo. Já sabe por quê, né? E o meu, @dani.alencar_. Obrigado, gente. Obrigado, beijo, estamos encerrando mais um episódio. Felizes. Obrigado, Bia. E vamos que vamos. E sejam felizes. É isso. Tchau.